Olá, eu sou Cláudia Jota, assessora de comunicação do Procon MG, e está começando agora o Procon Corre Aqui! Você lembra do drama dos estudantes de medicina que contrataram uma empresa de eventos para a festa de formatura? Pagaram várias parcelas ao longo dos anos de faculdade, mas não puderam comemorar porque a empresa não cumpriu o contrato com alunos de várias partes do Brasil? Uma quebra de contrato pode trazer prejuízos financeiros e até emocionais. No nosso dia a dia, as relações de consumo estão cheias de contratos. Planos de telefonia, academias, cursos, internet, streaming, pacotes turísticos, financiamentos e muitos outros serviços. No episódio de hoje, você vai ver que a lei protege o consumidor quando o fornecedor descumpre o que foi contratado, ou seja, a não entrega de um produto, prestação inadequada de um serviço ou alteração injustificada das condições acordadas. E para começar, vamos ouvir a história do Roberto Apolinário, que comprou uma passagem de avião para chegar a tempo em um compromisso importante, mas a companhia cancelou o voo e ele enfrentou uma série de problemas. Eu estava em Foz do Iguaçu a trabalho, comprei uma passagem que ia para São Paulo, para o aeroporto de Guarulhos, e de Guarulhos eu voltaria para Belo Horizonte, tendo que estar aqui por volta de umas 11 horas da noite para eu poder me preparar e participar do meu compromisso profissional no outro dia normalmente. Só que chegando em Guarulhos, já embarcado no avião, o voo começou a atrasar, todos os passageiros já embarcados e a gente continuou na aeronave por cerca de 1 hora, sem qualquer informação, sem decolagem, sem contato dos comissários nem nada do tipo. Quando finalmente eles avisaram que o avião estava passando por uma série de checagens, mas sem informar a natureza, e que seria necessário a gente desembarcar para poder aguardar e que talvez a gente prosseguir a viagem no mesmo avião ou em outra aeronave. Depois de um determinado tempo, eles informaram que seria necessário fazer algumas vistorias na aeronave, que a gente iria prosseguir na nossa viagem em outro voo, só que a aeronave já estaria, segundo eles, em solo e que a gente só ia desembarcar e embarcar novamente. Chegando no saguão novamente, a gente ficou totalmente exposto, sem qualquer tipo de informação. O voo que eles falaram que nos traria para Belo Horizonte não estava disponível e a gente ficou diversas horas sem qualquer tipo de informação. Passadas mais de 2 horas, eles falaram que a aeronave tinha apresentado um problema e que a gente teria que aguardar um outro voo para nos levar. E assim foram se passando as horas. Num resumo da história, a gente foi sair para Belo Horizonte aproximadamente às 4 horas da manhã. Nesse período não nos foi disponibilizado nenhum tipo de informação, nenhum tipo de suporte. A alimentação que eles disponibilizaram foi um voucher de R$20, que a gente sabe que no aeroporto não é suficiente para tomar uma água e comer um salgado, sendo que esse voucher era em uma única lanchonete em todo o aeroporto, então mais ou menos 200 pessoas teriam que aguardar numa fila para consumir um lanche com um voucher de R$20 e sem saber se o tempo seria suficiente, porque a todo momento eles pediam para a gente se direcionar. Se direcionem para o portão X ou para o portão Y, só que como já estava num período de noite e madrugada, não existiam funcionários para poder dar as informações adequadas para a gente, e a gente ficou simplesmente a madrugada toda no frio, aguardando sentado no lobby do aeroporto, até que eles informassem finalmente qual o voo que nos levaria. A gente sofreu com um desencontro muito grande de informações durante todo esse período, porque eles falavam que o aeroporto de Belo Horizonte estava fechado, que a aeronave já ia decolar, mas aí a gente chegou a fazer fila para o embarque quando a gente soube que não tinha aeronave nenhuma disponível, e aí a gente foi chegar em Belo Horizonte já quase pela manhã, completamente exausto, sem dormir, após uma noite sem hospedagem, sem alimentação, sem informação nenhuma, sem respeito, né? Muitas pessoas acreditam que contrato é apenas aquele documento longo que precisa ser assinado. Mas a verdade é que até uma contratação feita pela internet ou por aplicativo gera obrigações para as duas partes. O próprio Código de Defesa do Consumidor prevê que todo cliente precisa ter acesso prévio às informações antes de contratar. E para falar com a gente sobre esse assunto, convidamos o Roberto Apolinário, esse mesmo que você acabou de ouvir contando sobre a experiência de ter um voo cancelado na última hora. O Roberto é coordenador da Divisão de Educação para o Consumo do Procon MP-MG. Antes de tudo, como qualquer direito básico, o passageiro ele tem direito à informação imediata, clara e contínua.
Então, a companhia, em caso de cancelamento, ela deve informar e explicar o motivo e manter o consumidor orientado a todo momento sobre as alternativas. A ANAC ela tem uma resolução que trata especificamente desse tema, que é a Resolução 400, e ela fala que, por exemplo, no caso de atraso superior a 4 horas, de interrupção do serviço ou de preterição de embarque, o passageiro tem a escolha, seja pela reacomodação, seja pelo reembolso ou pela execução do serviço por uma outra modalidade. Mas o principal, e que, como eu disse no meu caso, não foi adequadamente cumprido, é a questão, tanto além da informação, da assistência material. Então, atrasos ou cancelamentos que importem numa espera superior a 1 hora dão direito ao consumidor a uma informação ostensiva sobre os motivos e sobre as alternativas que ele tem. Após 2 horas de atraso, ele passa a ter direito à alimentação. E após 4 horas de atraso, ele tem direito até mesmo a uma acomodação com o traslado, tudo custeado pela própria companhia aérea. O código coloca que o serviço ele deve ser prestado de maneira segura, eficiente e com informação clara e transparente. Então, nesse tipo de caso, o que a gente recomenda é que o consumidor faça provas a seu favor. Registre tudo. Mantenha a cópia do print ou do arquivo digital do seu cartão de embarque. Tire fotos, da situação no aeroporto, igual nesse caso meu mesmo. Eu tirei foto das pessoas expostas ali à madrugada, deitadas às vezes nos bancos do aeroporto, muitas vezes cobertas com as próprias jaquetas, porque não tinha nenhum tipo de assistência. Tirar foto das telas de embarque, dos painéis do aeroporto, gravar as comunicações que são feitas pelos funcionários das companhias aéreas, fazer prova realmente a seu favor. E no sentido de formalizar, de exigir que a companhia aérea posicione, dê esclarecimentos formais, quando não for possível uma solução no momento, de posse dessas comprovações que ele fez, tente procurar a companhia aérea para obter o direito ao ressarcimento, no momento posterior. Inicialmente, ter direito à alimentação, ter direito às acomodações. Caso não tenha êxito nessa procura à companhia aérea, depois que procure o SAC, os canais de reclamação da companhia aérea, não sendo possível os canais governamentais de reclamação, como a ouvidoria do Ministério Público, consumidor.gov, que ele entre realmente com uma reclamação, e se não for possível a solução no âmbito extrajudicial, que ele acione o judiciário também para poder ter acesso aos seus direitos que foram violados. E quando o fornecedor muda o preço, reduz benefícios ou altera as condições do serviço que estavam previstas no contrato? O fornecedor ele não tem esse direito de alterar unilateralmente o contrato de forma abusiva. O Código de Defesa do Consumidor ele se rege principalmente pelo princípio da boa-fé, pelo equilíbrio contratual e pelo princípio da confiança também do consumidor. Então, e se a oferta foi feita, mesmo que não por escrito, a gente tem os casos aí de preço em gôndolas, de ofertas verbais, a oferta ela vincula o fornecedor e ela não pode ser alterada sem o consentimento. Quando há um descumprimento da oferta ou uma alteração indevida, o consumidor ele pode e deve exigir ou o cumprimento forçado, ou aceitar esse produto com uma alteração no preço, ou exigir um serviço equivalente naquelas condições, ou até mesmo rescindir o contrato e pedir a restituição do valor. Ele não é obrigado a aceitar um serviço ou um produto diverso daquele que ele contratou. Outro problema frequente envolve o cancelamento de contratos. Muitos consumidores relatam que conseguem contratar um serviço com poucos cliques, mas enfrentam uma verdadeira maratona quando tentam cancelar. Essa é uma das reclamações mais comuns que a gente tem realmente, porque os consumidores nos relatam que contratar é muito fácil, principalmente no ambiente digital, mas que o cancelamento é difícil. E aí tem até essa questão da engenharia social, no desenvolvimento das páginas também, compre aqui com um clique e tudo mais. Tem uma figura que a gente chama dos dark patterns, os padrões obscuros das redes sociais, onde a contratação é muito clara, mas os mecanismos de cancelamento eles são obscuros e passam por uma série de etapas, E essa prática ela viola tanto a lógica do CDC quanto das regras do SAC, do Serviço de Atendimento ao Consumidor, uma legislação específica que exige uma paridade, um equilíbrio entre as formas. Então, pelo mesmo mecanismo que você consegue contratar e com o mesmo grau de acesso, você deveria também conseguir o cancelamento. Então, a lei exige, essa lei do SAC exige um atendimento gratuito e acessível que funcione tanto para reclamação quanto para cancelamento de maneira simétrica ao que acontece para fins de contratação também. Se o fornecedor utiliza a tecnologia para ter um acesso facilitado ao consumidor e à contratação, ele não pode usar dessa tecnologia para burocratizar e prender o consumidor no produto ou serviço dele. Vale lembrar que o Código de Defesa do Consumidor garante o chamado direito de arrependimento para compras ou contratações realizadas fora do estabelecimento comercial,
como pela internet ou telefone. Nesses casos, o consumidor pode desistir da contratação em até 7 dias. A desistência ela é integral e sem qualquer ônus para o consumidor. Então, o consumidor tem esse direito assegurado pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Uma polêmica que existe hoje e é discutido tanto no meio extrajudicial quanto judicial é em relação às passagens aéreas, que via de regra são adquiridas em ambiente digital, mas a ANAC coloca que existe um regramento específico, então existe uma limitação a esse direito ao arrependimento quando se compra as passagens aéreas. Os órgãos de defesa do consumidor combatem, né, essa questão de não ser aplicável, mas é uma questão que ainda envolve bastante discussão judicial. Outra reclamação comum dos consumidores diz respeito às cláusulas contratuais. Às vezes, elas são escritas com termos difíceis ou letras bem pequenas. A informação clara é justamente um dos pilares do direito do consumidor e do código, né? O contrato ele não pode ser um labirinto para o consumidor. Então, cláusulas contratuais confusas, com letras pequenas, com uma linguagem excessivamente formal ou técnica, elas podem realmente representar uma abusividade para o consumidor. O artigo 46 do Código ele é muito importante nesse sentido, porque ele prevê que se o consumidor não tem conhecimento prévio do conteúdo do contrato, ou se ele for redigido de maneira a dificultar a compreensão, o consumidor não é obrigado a respeitar aquelas cláusulas. Então, as cláusulas contratuais elas devem ser sempre interpretadas em favor do consumidor. E o artigo 51, prosseguindo, ele considera que são nulas essas cláusulas abusivas, e aí ele exemplifica que cláusula que coloca o consumidor em desvantagem exagerada ou que permite uma alteração unilateral pelo fornecedor, elas são abusivas e podem ser consideradas nulas. Para encerrar, saiba agora quais são os principais cuidados que o consumidor deve ter antes de assinar ou aceitar um contrato. O principal cuidado que a gente recomenda é sempre a leitura atenta. A gente sabe que nem sempre é fácil, né? Muitas vezes o contrato é extenso, o contrato é um contrato de adesão, ou seja, a gente não participa da construção, da elaboração dele, mas é interessante que você saiba pelo menos as condições essenciais. O preço final, o prazo, se existe multa, se existe alguma exigência de fidelidade, como que é essa política de cancelamento e os principais canais de atendimento que você tem caso tenha algum problema. Então, além desse cuidado com a leitura, a recomendação que a gente faz também é da prudência. Guarde sempre comprovantes, prints, teve um contato com o fornecedor por WhatsApp ou teve aquele número de protocolo daquela ligação gravada, a gente sabe que nem sempre está à mão, mas tenha sempre ali perto um papel, uma caneta para anotar o número, né? Muitas vezes, esses prints, esses cuidados, eles acabam sendo a nota fiscal da nossa conversa. Desconfie também daquelas informações que não são claras ou que são boas demais para ser verdade. Eu brinco que no direito do consumidor, mais do que nunca, não existe almoço grátis, então se parece ser bom demais para ser verdade, desconfie. Converse com outras pessoas, evite tomar decisões baseadas na urgência, sem uma reflexão. O contrato, ele não é apenas o papel assinado, o contrato é confiança. Então, quando o fornecedor promete, anuncia ou vende, ele assume uma obrigação. Para diminuir essa vulnerabilidade do consumidor, é que a gente usa realmente a educação para o consumo, para que ele tenha consciência dos seus direitos e ele saiba que, apesar de ser a parte mais fraca, ele tem direito de receber aquilo que foi combinado, com informação clara, com respeito e com direito a uma solução adequada e respeitosa quando algo não dá certo. Este foi o Procon Corre Aqui. No episódio de hoje, conversamos sobre a temida quebra de contrato e os direitos do cidadão quando o combinado não é cumprido. E se você teve o seu direito como consumidor desrespeitado, registre a sua reclamação na ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais pelo número 127. Você também pode deixar a sua reclamação na plataforma consumidor.gov.br. Eu sou Cláudia Jota e você pode nos ouvir na Rádio MP e nas principais plataformas. Para ficar por dentro de mais histórias, acompanhe nossos episódios com dicas sobre direitos do consumidor. Até a próxima! Procon Corre Aqui! Do Ministério Público de Minas Gerais para a agência Rádio Web Cláudia Jota.